Olá pessoal, aqui é o Júnior César e este é o canal Fé Simplificada. Quero te dar as boas-vindas nessa manhã falando sobre 2 fundamentos para a nossa vida. O livro de Mateus, o Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 7, versículo 24, registra o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha. E nesse sermão, Jesus diz na altura do versículo 24 do capítulo 7: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que constituiu e construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Jesus, quando contou essa história e falou sobre isso, ele explica 2 fundamentos para a nossa vida. O primeiro fundamento fala de um fundamento sólido, de um homem que, para construir uma casa, precisa cavar na rocha dura e precisa construir de forma com grande esforço, a ter grande esforço nisso. Ele precisa lutar contra aquela rocha, cavando e construindo a sua casa em uma base firme e sólida. Em contraponto, há um outro fundamento. Alguém que, preguiçoso, resolve cavar em terreno mole. Na verdade, nem cava. Ele constrói sua casa diretamente sobre a praia, sobre a areia. Não coloca alicerces. E aí o que acontece? As mesmas circunstâncias são para os 2. Correm ventos, tempestades, inundações e batem contra as 2 casas. Uma não cai e a outra cai. Qual é a diferença? A diferença está no fundamento. Uma está consolidada sobre rocha firme. A outra vive em cima daquilo que é efêmero, daquilo que é passageiro, daquilo que não é sólido. Uma necessitou de esforço, tempo, dedicação, suor e sangue. A outra é uma preguiça, é um desejo de ter tudo de forma fácil. Qual tipo de fundamento você utiliza para a sua vida? Como você enxerga tudo que você constrói? Será que você quer tudo fácil? Será que você busca sempre o caminho mais tranquilo? Será que você não coloca esforço em nada? Ou muitas vezes reclama do esforço que tem que colocar para construir algo? Talvez seja a hora de refletir que Jesus está nos ensinando que quando a gente precisa de coisas firmes, sólidas e que permaneçam, a gente vai ter que cavar sobre rocha dura. E é preciso escolher bem o terreno, o fundamento com que nós nos colocamos. Cristo nos ensina, e numa parábola fantástica o apóstolo Pedro utiliza esse linguajar, chamando Cristo de rocha. Se a gente colocar a nossa vida sobre o fundamento que é Ele, que é a rocha eterna, então tudo aquilo que a gente construir, colocando esforço, buscando, suando, construindo, vai permanecer. E mesmo depois que a gente apagar os nossos olhos aqui e fechar os nossos olhos para a eternidade, o que a gente deixou para trás é legado que fica, é coisa que vai permanecer. Mas se a gente tentar o caminho mais fácil, tentar não ter dor, tentar não ter sofrimento, achar que tudo vai ser um mar de rosas, pode ser que as circunstâncias, as lutas, as dores, as dificuldades da vida façam a nossa casa cair. Tem muita gente que perdeu a casa porque simplesmente não tem um bom fundamento sobre ela, debaixo dela, algo que a fundamente e que a faça permanecer. Eu quero orar por você para que, se as coisas estão difíceis na sua casa, se você construiu a sua vida sobre um monte de areia e agora precisa consertar todas essas besteiras que você fez na vida, eu quero orar por você, porque tem um arquiteto que é capaz de reformar a casa, mudar o fundamento e o alicerce sem precisar destruir a casa.
Ele é o único que consegue fazer isso. Não conheço nenhum engenheiro ou arquiteto que consegue trocar o alicerce sem destruir a casa. Mas esse Jesus tem este poder. Por isso eu vou orar por você. Ora comigo e eu tenho certeza que Deus vai mudar toda a sua história. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o único capaz de fazer mudanças que nós não conseguimos fazer com as nossas próprias forças. Pai, tem gente que está me ouvindo que fez da sua vida um conjunto de insucessos, um conjunto de besteiras e más decisões. Quem sabe consolidou a sua casa em cima de um monte de areias fracas e as circunstâncias batem como vento e como inundações sobre as suas paredes e elas se sentem ruir, se sentem cair. Deus, Tu és o único capaz de alterar estes fundamentos. Estabelece o Teu reino e o Teu domínio nessa casa e que esta família que desmorona possa, Senhor, ter base firme e a base é Tu, Senhor. A base é o Senhor. Faz com que a rocha firme, que é Cristo, permaneça nessa vida e nessa família. E o seu lar seja constituído ou reconstruído sobre uma base forte. Dá esse fundamento para essa vida, Pai. É o que eu te peço, intercedendo por eles, no nome de Jesus. Amém.